E a China, nessa história toda? Nós já vimos, na apresentação do ano passado, eu fiz menção a essa situação específica da China. Teve uma queda de patamar de crescimento. Enquanto a China cresceu, nos últimos 30 anos, alguma coisa próxima de 10% ao ano, um dos maiores crescimentos, talvez seja o caso único no mundo de crescimento econômico neste patamar durante tanto tempo. Isso traz uma série de consequências sobre a economia chinesa. Quem teve a oportunidade de conhecer a China tem essa percepção. Eu estive lá 2 vezes e não vi um rio que não tivesse poluído. Eu não vi uma cidade grande que não tivesse enevoada pela poluição. E isso traz exigências muito grandes sobre o meio ambiente, sobre a economia, sobre a sociedade. O que parece que houve, isso não é muito claro, porque essas políticas não são divulgadas de forma transparente, mas parece que os dirigentes tomaram a decisão de diminuir o patamar de crescimento, saindo dos 10% para alguma coisa próxima a 7% ao ano, que é mais ou menos o que vai acontecer esse ano e já há previsão de acontecer no próximo também. Só que a China ela sempre traz essa nuvem de preocupação adicional, porque aquilo que está sendo tentado lá é também uma experiência inédita. É uma economia de mercado e uma política mais bastante, em alguns casos, restritiva. O que é que isso significa? Esse autor, em inglês, do livro Por que as Nações Fracassam, ele diz textualmente isso. Esse crescimento chinês, porém, tem prazo de validade. Assim como ocorreu na União Soviética, é impossível manter um padrão de crescimento sem participação política da sociedade. E diz mais, a China pode estar indo pelo mesmo caminho e exaurindo o seu potencial autoritário. Para criar instituições econômicas inclusivas, é necessário ter instituições políticas igualmente inclusivas. Como eu disse, isso é sempre uma nuvem que paira sobre o crescimento e o desenvolvimento chinês. Como é que eles vão resolver esse problema de liberdade econômica junto com restrição política? A gente vê lá a juventude afeita às novas tecnologias. Então, utiliza de forma bastante desenvolta, vamos dizer assim, a tecnologia da internet, a tecnologia móvel, e isso, inevitavelmente, bate na questão das restrições ao uso. Por exemplo, o Twitter, eu tive essa experiência, o Twitter não é usado na China. O Facebook parece que também não sei exatamente, mas eu vivi a experiência do Twitter. O que é que aconteceu? Eu tentei fazer uma tweetagem lá, não consegui. Aí fui para o hotel e lá tem a internet a cabo, né? Eu tentei fazer um Wi-Fi. Aí botei no computador e procurei Twitter na China, proibido. Aí eu peguei e botei no Home Internacional. É um absurdo, né, de caro. Mas eu vou fazer um teste aqui. Aí botei no Home Internacional e imediatamente entrou o Twitter. Quer dizer, eu que sou analfabeto em tecnologia digital, consegui passar um Twitter da China. Depois fiquei com medo, desliguei tudo e saí de onde eu estava, fui para outro lugar. Mas consegui. Ou seja, se eu conseguir, que sou quase um analfabeto digital, imagine um jovem que vive fuçando isso o dia todo. Então, isto é um problema que vai se avolumando. A gente está vendo em Hong Kong, eu vou mostrar aqui o que aconteceu. Esse aqui aconteceu na Ucrânia. Jogaram no lixo um deputado que tinha votado a favor do acordo com a Rússia, em vez de fazer um acordo com a União Europeia. Encontraram ele depois de um determinado tempo e jogaram ele literalmente no lixo. Mas a gente está vendo e viu de forma bem documentada, né, pela mídia eletrônica, a revolução do guarda-chuva em Hong Kong. Guarda-chuva é por causa da chuva mesmo e por causa das bombas de gás lacrimogêneo. Eles se protegiam de guarda-chuva e tem guarda-chuva de todo tipo aí. Particularmente me alegra esse tipo de manifestação, porque eu gosto muito de guarda-chuva. Sim, foi inclusive localizado um guarda-chuva da TGI no meio desses aí. Um parênteses, esse ano próximo, o brinde da TGI será um guarda-chuva e foi encomendado na China, por uma razão muito simples. Todos os guarda-chuvas do mundo praticamente são feitos na China hoje. Então tivemos que fazer uma encomenda direto lá, com todas as dificuldades que existem de fazer isso, mas fizemos e ele está a caminho. Passou lá por Hong Kong, ficou um exemplar lá. Essa revolução do guarda-chuva, Hong Kong deixou de ser protetorado inglês há um tempo atrás e passou a ser protetorado chinês. Né? Passou a fazer parte da China, só que com um regime peculiar e contratado de transição. A turma lá, os jovens principalmente, estão insatisfeitos com essa transição.
denuncia o autoritarismo, e são jovens, a maioria deles jovens, inclusive demonizando os dirigentes que são nomeados pela China. Esse cara aí é o líder, um dos líderes desse movimento do guarda-chuva em Hong Kong. Esse cara tem 17 anos e é líder dos estudantes secundaristas, que justamente ganhou notoriedade porque ele se insurgiu, essa associação da qual ele é presidente, se insurgiu contra a implantação no currículo escolar de uma disciplina semelhante àquela que nós tivemos aqui em épocas atrás, chamada Moral e Cívica. Só que a disciplina lá é para mostrar os benefícios do regime chinês. E eles se insurgiram contra isso e, em parte, foi uma das razões desta revolução do guarda-chuva. Imagine se nós tivéssemos feito isso aqui contra a moral e cívica.